Salmo de número 1. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra santa. Muito obrigado, Senhor. Senhor, bastaria este texto para transformar as vidas, Senhor, para dar entendimento, para o povo prosseguir em direção à cruz. Mas, Senhor, eu sei que Tu vai acrescentar muito mais na minha vida e na vida dos meus irmãos através desse texto sagrado. E o pedido que Te faço esta noite: guarda esta palavra, Senhor, dentro do meu coração, dentro do nosso coração, para seguirmos, Senhor, se desviando do pecado que nos afasta da cruz. Impregna esta mensagem santa de Salmos 1 na nossa mente e no nosso coração, para sermos crentes melhores e diferentes, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esses Salmos de número 1 não tem histórico de quem escreveu ou quando foi escrito. Eu só sei que é um salmo lindo, porque foi escolhido para ser o primeiro salmo do Saltério. O primeiro. Ele faz uma abertura maravilhosa na palavra, no livro dos Salmos. O salmo não revela quem escreveu, mas ele revela para a igreja a diferença, um modelo de pessoas diferentes. Incrível quando a gente lê que o Salmo 1 mostra dois seres viventes, duas pessoas de oportunidades, que escolheram caminhos diferentes. Um escolheu a bênção e outro o juízo, a maldição. Um preferiu ser joio, mas o outro como trigo. O outro como trigo. O salmista, ele deixa claro esse contraste, essa diferença entre um e outro. E o Senhor vai confirmar isso, depois nós vamos ver na parábola do trigo, que esses dois estão dentro da igreja. Eu vou pedir ao irmão para olhar para o lado do outro assim e falar: será que é trigo ou joio? Não é verdade? Será que é salvo ou não é? Será que é escolhido ou não é, né? Não é verdade? Mas a gente gosta de apontar dedos, não é verdade? Mas o Senhor, com sua infinita sabedoria, falou: deixa quieto, que no dia da colheita a gente separa. Não é verdade? Então o salmista, ele deixa bem claro, né? Essa palavra do Senhor, ela vai revelar para a igreja hoje dois caminhos, que precisamos escolher dois caminhos. Bom, meus irmãos, eu organizei estes salmos dividindo em 3 partes, que facilitou bem, e é bem simples separar, organizar esses salmos. Talvez seja o salmo mais fácil de se organizar, que só na primeira leitura a gente já consegue identificar. 1 a 3 fala sobre a responsabilidade e o compromisso do crente com a sua vida e com a lei de Deus, de 1 a 3. Depois,
Do 4 ao 5, fala sobre a lei, o juízo do Senhor sobre o ímpio. E no final, meus irmãos, o verso, apenas o 6, confirmando para a gente, confirmando as bênçãos de Deus sobre a igreja santa e o juízo de Deus sobre aqueles que se rebelaram contra a palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, meu coração está um frio no coração quando eu vejo que o salmista está escrevendo para a gente. O Senhor está falando com a igreja. Com a igreja. E uma coisa que quando eu estava estudando o Salmo 1, eu lembro sempre da palavra que nós precisamos ser crentes responsáveis. E uma coisa que o pastor sempre fala há ímpio que entra na igreja. Ímpio, não irmão nosso. Ímpio aí, fala pessoas de Satanás do mundo que tentam vir aqui fazer arruaça e bagunça dentro da igreja. E aí a gente precisa ter cuidado também com aquelas pessoas que estão ao lado da gente, principalmente no momento que estamos em expansão espiritual. O momento que a igreja está vibrando com a aquisição da nova casa, do novo espaço que vamos adorar o Senhor. Existe o ímpio que tenta, como o pastor tem pregado em Neemias, atrapalhar os muros, a construção dos muros, e isso nós não podemos permitir. Bom, em primeiro lugar, meus irmãos, no verso de número 1, felicidade do justo, diz assim, o salmista começa dizendo, como é feliz, que alegria tem o justo, como o justo é feliz, mesmo em dias difíceis, como o crente é feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Esse verso 1, meus irmãos, fala que como o crente tem que ser separado, santo, porque nós convivemos no meio de um mundo mau, de um mundo de impiedade, do mundo ímpio. E lá no teu trabalho, lá na tua vizinhança, por onde nós passamos, existe plantado o joio, o ímpio que luta e peleja contra a igreja do Senhor. Contra a igreja do Senhor. Então ele fala, como é feliz a igreja, porque ela não segue conselho dos ímpios. E para não seguir conselho dos ímpios, precisamos ser sábios e justos para seguir os conselhos do Senhor. E o conselho do Senhor está nas palavras do Senhor. Como ouvir a palavra do Senhor, se não for através da santa, sagrada Escritura? Como ouvir, ser sábio, ser um justo, que não ouve conselho do ímpio do mundo, se não sabe onde vai buscar os conselhos de Deus para ter uma vida santa e consagrada ao Senhor? O justo, ele ouve o conselho do Senhor e ele rejeita o conselho dos ímpios. Mas na parte B desse mesmo verso diz, não imita a conduta de pecadores. Preste atenção nas tomadas de decisões, nos atos praticados pela igreja durante a semana, seja onde for, porque a palavra diz que não imita a conduta dos pecadores, e a conduta do pecador é a conduta de ímpio, e a igreja não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, e eu custei a entender isso na minha vida. Irmãos, tem um ditado que diz, nós não somos melhores do que os outros, não é verdade? Nós somos filhos do rei, somos diferentes do mundo e somos melhores que o mundo. Por isso, nem em todos os lugares nós podemos estar. Não podemos estar em reuniões que o Senhor não poderia estar conosco. Não podemos, nem para agradar o nosso amigo do trabalho, nem para agradar as pessoas, ou parentes, ou seja lá quem for, porque nós não sentamos em mesa que as pessoas não amem ao Senhor. As pessoas detestam o Senhor, as pessoas trocam o Senhor por qualquer outra coisa. E nós não podemos, o salmista deixa claro, eu sou feliz porque eu não sigo o conselho do mundo. Mas ele diz também, eu não imito conduta de pecadores. Não imitamos conduta de pecadores.
Podemos até pecar, porque somos pecadores, mas somos lavados e remidos, e somos santos separados, porque fomos lavados pelo sangue de Cristo. Então, nós não imitamos as condutas dos pecadores, e muito menos, meus irmãos, está reunido em rodas de zombadores, daqueles que rejeitam, que zombam, escarnecem e até debocham do povo de Deus como cristão. Quando falamos da Bíblia, não é espaço para a gente, não podemos estar perto dele. A Bíblia diz que uma pessoa feliz é aquela que desfruta 100% da graça de Deus, porque não estamos em comunhão com o mundo, mas nós estamos em comunhão com Deus. O homem justo possui essa satisfação, essa plena alegria, meus irmãos, de ter o Senhor como direção, o Senhor como conselheiro. Onde buscar conselho? Onde vamos buscar conselho, meus irmãos? No mundo, na mídia, nos outros. Como é feliz essa pessoa. Ele fala assim, não segue conselho de ímpio. Então, às vezes as pessoas, num momento difícil da sua vida, a pessoa vem aconselhar você, vem dar uma direção. Conselho é dar uma direção a você, para você tomar uma decisão correta. Como, meus irmãos? Tomar uma decisão, seja lá onde for, de alguém que não tem direção de Deus para te dar um conselho. E às vezes erramos, porque ouvimos conselhos daquele que a gente pensa que são sábios. E o caminho do conselho do justo, do ímpio, é a perdição. Os ímpios são aquelas pessoas que são perversas, estão sempre envolvidos com o mal. E aí você fala assim, poxa, são os bandidos, os traficantes. Não, são aquelas pessoas que não temem ao Senhor, que as suas decisões sempre são contrárias à vontade de Deus, às vezes para ajudar. Eu lembro assim, uma coisa bem simples para falar para os irmãos. Eu fui para São Paulo fazer um curso pela empresa uma vez, fui no táxi, peguei o táxi para me levar do hotel, lá do aeroporto, lá no hotel que eu ia. Chegou lá na hora, eu falei, você pode me dar uma nota? Ele falou, você quer que eu coloque quanto para o senhor, pai? Olha, eu falei, olha a viagem que eu tive de lá a aqui. Quer dizer, para me agradar, ele não queria nada não, ele só queria me dar uma notinha do táxi maior, para eu ficar feliz com ele. O senhor quer que eu bote mais alguma coisa? Irmãos, pessoas que a gente acha que são boas, mas que são corrompidos pelo pecado. Não podemos receber conselho de ímpio. Vai buscar conselho no teu irmão, vai buscar conselho naqueles que amam ao Senhor. O justo não anda segundo o conselho dessas pessoas, porque não são guiadas pela palavra de Deus. Quando alguém for te dar um conselho, até familiar, pode ser parente teu, que for dar algum conselho, tu pergunta se ele buscou esse conselho, ou se ele é aconselhado pelo Senhor. Pergunta se ele conhece as Escrituras, pergunta se ele tem comunhão com a palavra, para ele te aconselhar. Então, de onde veio esse conselho? Como ele é sábio para aconselhar um crente que tem o Senhor como nosso melhor e maior conselheiro? Os irmãos entenderam que precisamos buscar o conselho do Senhor para parar de ficar errando todo dia, meus irmãos? Para parar de ficar tropeçando todo dia no seu mesmo erro e levantando e pecando, porque não busca o conselho do Senhor. E ele fala, o homem justo não imita a conduta de pecadores. Não podemos nem de brincadeira, nem passar pela cabeça, nem comentar assunto como esse que eu comentei para os irmãos, para adiantar alguma coisa, furar uma fila, não devolver um troco, coisas simples que a gente acha que é coisa normal, mas que isso é conduta de pecadores, que não são lavados e remidos, como o povo de Deus. E os zombadores, meus irmãos, são aqueles que debocham, ridicularizam, falam mal de Deus, e às vezes brincam, fazem entretenimento, fazem brincadeiras, como eu já vi na internet, de pegar a Bíblia, botar fogo na Bíblia, assim, começar a rir, debochando, fazendo brincadeiras de vídeo, comendo, rasgando a Bíblia na boca. Ímpios malditos. Não podemos receber conselhos, nem se sentar na roda dos escarnecedores, nem para se comemorar, nem para se fazer nada, porque eles odeiam ao Senhor, eles zombam do Senhor, do Rei dos Reis, daquele que fez a terra, daquele que nos criou, daquele que mandou o seu único Filho, único, por amor a mim e a você. Em segundo lugar, meus irmãos,
O justo vive segundo a lei de Deus. A lei que precisamos seguir é a lei de Deus. E aí, meus irmãos, quando a gente fala lei de Deus, né, as leis do Senhor, a gente lembra dos 10 mandamentos, não é verdade? Não só. Mas a lei de Deus está aqui, ó. Olha aqui. O guia do crente. A lei está aqui, de Gênesis a Apocalipse. Não são apenas só os 10 principais mandamentos que ele entregou a Moisés, mas toda a palavra. Quer conhecer a lei do Senhor? Conheça a palavra dele. Todo dia, quando lemos a palavra, encontramos alguma coisa errada na nossa vida. Ela é sempre certa, mas nós conseguimos descobrir que estamos fazendo tudo errado, mesmo estudando a palavra. Então precisamos estudar a palavra, né? Não é possível afirmar, desculpa, meus irmãos, não é possível ser um cristão se não estudar a palavra. Precisamos ler a palavra. Essa expressão lei de Deus, às vezes a gente sempre lembra, quando a gente está na escola dominical, falar sobre lei de Deus, né? A gente corre lá para os 10 mandamentos, não é verdade? Vamos tentar cumprir aqueles 10 mandamentos. E às vezes a gente esbarra em um e outro e fica preocupado, não é verdade? Mas conheça a palavra toda, porque essa palavra é vida, essa palavra é luz. O salmista, meu irmão, está dizendo também que o justo, ele tem contentamento. O justo, ele tem contentamento. Somos felizes com o que temos. Somos felizes, sabe por quê? Porque nós não somos daqui. Nós temos até demais. Você sabia? Nós temos demais. Acordamos, tomamos nosso café, vestimos as nossas roupas, trabalhamos, viemos à igreja. Temos demais, porque nós não somos daqui. Não precisa juntar tesouro, porque vai ficar tudo para o ferrugem. Vai ficar tudo aqui. Porque nós não somos daqui. Se seguirmos a lei do Senhor, como o salmista está apresentando no Salmo 1, nós sabemos que nós não somos daqui. O salmista compara o homem justo com uma árvore plantada junto às correntes de água. Corrente de água, meus irmãos, são aquelas plantas viçosas. Você vai numa cachoeira, e no lateral da cachoeira o pasto é sempre mais bonito. Um dia eu estive lá no Maranhão, lá no Pará com a Edilene, e fomos dar uns mergulhos lá na cachoeira, e aquelas mangueiras plantadas na lateral, que coisa linda, bem verdinha, viçosa, bonita. Esse é o crente, é o justo, é o canteiro do Senhor. Saudáveis, palavras saudáveis, uma vida saudável. É como no 3 diz, é como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o seu tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Tudo. Solta uma palavra, prospera a vida do irmão. Solta uma palavra, abençoa a vida do irmão. Ora, abençoa a vida do irmão. Onde bota a mão para trabalhar, é um trabalho honesto, produz com honestidade, não tira do que não é seu, não tira do próximo, não engana o próximo. Tudo que ele faz, ele prospera. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Ele tenta explicar isso para a gente. Você é diferente. Você vive com a água da vida. É o Senhor que cuida de você. O Senhor que é o tempero da sua vida. Você é diferente da terra seca. Você é diferente daquela terra árida e pedregosa. Você é planta viçosa, é lindo, é escolhido por Deus. Foi escolhido por misericórdia, por amor. Ele escolhe quem Ele quiser. Ele abençoa quem Ele quiser. Ele é dono de tudo. E disso tudo, sabe o que aconteceu? Ele escolheu você e a mim. Somos como planta, como árvore plantada junto ao lago, à água. O Senhor sempre vai repetindo isso. Jesus, os apóstolos vão sempre repetindo isso para a gente. Meus irmãos, a ruína do ímpio e a sua reprovação diante do Senhor, 4 e 5. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Enquanto o justo, meus irmãos, deixa eu ler aqui o 4 e 5 para os irmãos. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Olha só a diferença, o contraste entre você, igreja, e o ímpio. Você é uma árvore bonita, dá fruto, está enxertada no Senhor, na videira, é videira frutífera o Senhor. Mas o ímpio é como palha, é o resto que cai.
é o que não serve para nada. A palha é lançada no fogo e queimada e não existe mais. Mas você vive eternamente, vive para sempre. Por isso, meus irmãos, nós não podemos focar, direcionar os nossos olhos para o ímpio, para a prosperidade do ímpio, porque o ímpio tem. Se a gente lembrar, a gente vai lembrar do Salmo 37, de Davi, e a gente vai lembrar também, quando fala louco, se pedires a tua alma que tu tem preparado, está preocupado em guardar bens e juntar bens. A ruína do ímpio, meus irmãos, ele tem, porque ele foi reprovado diante do Senhor, reprovado, age de uma forma contrária, totalmente contrária à igreja. Já parou para conversar com um ímpio? Já parou para falar de algum assunto? Observa, observa. Às vezes a gente chega, eu tenho uma experiência muito grande com isso, que eu pego os alunos e boto no carro e venho para Macaé, dar treinamento. Meus irmãos, que conversa. Aí eu entro com o meu assunto para cortar aquele assunto. Tem nada, é normal, é natural para eles. Não tem nada de Deus, terra seca, palha, só pela misericórdia do Senhor, só pela misericórdia para transformar a vida deles. Diz assim: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. São palha seca, são plantas sem raiz, são construção na areia. Então não se preocupe com o mundo, não se preocupe com o ímpio, mas foca no Senhor, Por algum motivo aqui, meus irmãos, o salmista explica, né? Diz assim: o perverso, o ímpio, eles não vão sobreviver dentro da igreja. E às vezes, já tivemos experiência aqui na igreja, da gente receber pessoas que fizeram mal à igreja, não é verdade? Fizeram mal à igreja, que feriram a igreja. Mas cadê essas pessoas? O pastor poderia ter expulsado, ter brigado, poderia ter levantado clamor para Deus destruir, né? Mas não sobrevive no meio dos justos. As trevas não conseguem sobreviver na luz. E nós precisamos, meus irmãos, saber diferenciar entre treva e luz. A igreja tem que ser luz, tem que ser sal da terra. No verso 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor aprova, né? Ele termina dizendo aqui, mostra o resultado final entre o que nós, como servos do Senhor, construímos, seguimos, obedecemos, e o justo que não obedece. No final, o que acontece? Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à sua própria destruição. O próprio ímpio, entre si, eles se destroem. Então nós descobrimos nesse salmo, nós identificamos nesse salmo, o Senhor mostrou a gente nesses salmos, que existe dois caminhos. O caminho de servir ao Senhor e obedecer à lei do Senhor e ter uma vida eterna e ser árvore frutífera. E existe um caminho que é odiar a lei do Senhor, zombar do Senhor, não seguir as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, e ser palha seca, e ser queimado. E qual o caminho nós precisamos seguir, meus irmãos? Qual o caminho nós precisamos seguir? E a igreja fala, o caminho dos justos. O caminho dos justos. Ser uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. E sabe aonde está essa água? Jesus. Jesus, meus irmãos. Se a gente não falar com Jesus, se a gente não ler as Escrituras Sagradas, como ser justo? Como ser justo? Como seguir a cruz se a igreja não tiver, meus irmãos, comunhão com Deus? Se você não sair daqui hoje com comunhão, voltar domingo com comunhão, passar a semana com comunhão, viver a sua vida com comunhão, ouvindo e conhecendo profundamente a lei que você precisa seguir, que vai ser
A abertura dos céus, a entrada do céu, o passaporte, o segredo para entrar no céu, está escrito aqui. Se você não abrir esta Bíblia durante a semana, não tem como pegar o mapa para entrar no céu. Precisamos parar de ser crentes domingueiros, de quarta-feiras. Meus irmãos, precisamos ler essa Bíblia todos os dias, porque o segredo do justo está na palavra. Olha, eu vou dizer para vocês, eu li de novo hoje aqui, antes de vir para a igreja, e descobri um monte de coisas maravilhosas nesses salmos. Mas eu leio, eu carrego, na verdade, este livro debaixo do braço há 50 anos, 55 anos, com que a gente descobre coisas, e eu falo assim, como a gente vai conseguir sobreviver, entrar no céu, saber o caminho, desviar do caminho ímpio. Às vezes estão fazendo coisas de ímpios, estão se levantando contra as pessoas, estamos criando contendas, estamos construindo algo na areia, sem saber. Parece que está tudo certo, que não tem nada a ver, mas quando tu abre as escrituras, as leis, está explícito no teu rosto, que nós estamos tudo errado, nós precisamos mudar o curso, que a cruz não está na nossa direção, nós estamos caminhando para outro lugar, e sabe onde você consegue voltar, abrindo as escrituras e lendo as escrituras. E qual tem sido o nosso investimento, como igreja, na leitura das escrituras? Irmãos, se a gente conseguir ler todo dia a escritura, essa igreja pega fogo. Todo dia. Conseguir ler um capítulo, todo dia. Conseguir orar, dobrar o joelho todo dia. Essa igreja pega fogo. A tua vida pega fogo. Você vai ficar irreconhecível para você mesmo. Como transforma? Que poder de transformação tem a palavra do Senhor? Que poder, meus irmãos, precisamos se dedicar mais na Bíblia, precisamos se dedicar mais. A Bíblia ensina você a ser feliz, ensina você a ser justo, ensina você a amar o teu próximo, ensina você a amar ao Senhor de todo o teu coração. E a Bíblia diz, se você fizer isso tudo, você feliz será, feliz. Na outra versão diz, você será bem-aventurado, você será bem-aventurado. Termina dizendo, pois que adianta, meus irmãos, que adianta? Marcos capítulo 8, verso 36, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você trabalhar de segunda a segunda, trabalhar todos os dias, não ter tempo para a família, não ter tempo para glorificar ao Senhor com o teu descanso, com o teu lazer, não ter tempo de conversar com a família, de se dedicar à família, se dedicar à igreja? Que adianta quando você vê os cabelos já estão brancos, já passaram, como diz Salomão, tudo vaidade, tudo correr atrás do vento, fica tudo para aí, mas quer ter uma vida feliz, independente das circunstâncias, ter uma vida feliz, é aquele que ama o Senhor. Então a Bíblia nos ensina, meus irmãos, a ser justos. A Bíblia nos ensina o tempo todo a ser justo, e quem é justo é amparado pelo Senhor. Pode estar até desempregado, mas é amparado pelo Senhor. Pode estar até enfermo, mas é amparado pelo Senhor. Pode estar em dia de vendaval, muito difícil na tua vida, mas tu está amparado pelo Senhor. Tu dorme tranquilo, sabendo que as misericórdias dele sempre se renovarão na tua vida, porque você é árvore plantada junto ao ribeiro de água. E o nosso ribeiro de água chama-se Jesus de Nazaré. Chama-se Jesus Cristo. É o nosso maior amigo. É o nosso maior amigo. Só quer que você seja justo. E Ele sabe que sozinho nós não conseguimos. Então Ele deixou a palavra dEle de justiça, para que você seja justo o tempo todo. 1 Coríntios 2,9. Todavia está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam Ele. Irmãos, sejam árvore plantada junto ao ribeiro. Sejam hidratados pelo poder de Deus. Não deixe o mundo contaminar a igreja. Se envolvam na igreja. Se envolvam. Eu aprendi isso aqui, pastor. Eu aprendi aqui. Se envolver na igreja. Eu olho para trás, eu me envergonho com que tipo de crente de 50, 40 anos. Porque quando eu cheguei aqui eu tinha 46 anos de crente. Que tipo de crente nós fomos no passado,
com um rio de águas vivas, para transformar a nossa vida, para ter uma vida mais feliz, independente das circunstâncias. E ele fala, todavia, como está escrito, olho nenhum viu para onde vocês vão, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que amam Ele. Irmãos, nós estamos perdendo nosso tempo. Diz assim, Tiago, irmão do Senhor, dizendo, Tiago 1, 21, 22. Portanto, livre-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes desta palavra e não apenas ouvintes, porque senão vamos enganar a nós mesmos, como disse Tiago. Sejam praticantes, porque nós não imaginamos para onde nós vamos. Crê nesse Senhor, pratica, ouve, ora, fala, se alimenta desta palavra, porque vocês não têm noção para onde vocês vão. Senão a gente queria ir hoje. E ainda tem gente que faz projetos, apostam todas as cartas nisso aqui que está aqui. Mas não tem noção, se soubesse, estaria glorificando a Deus. Cristo, por sua maravilhosa graça, nos libertou e nos deu vida eterna. Irmão, eu sou tão feliz de saber que eu não vou morrer mais. Os irmãos já pararam para imaginar isso? Nós nunca mais morreremos, porque na hora que fechar este olho, vai abrir na glória, vai abrir diante de Cristo, e eu quero dar um abraço nele. Eu não abro mão de dar um abraço no Senhor. Eu não abro mão. Precisamos ser árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, e as folhas não caem, e tudo quanto a igreja fizer prosperará. Tudo, todas as coisas, meus irmãos, contribuem para a glória de Deus e para o teu bem. Tudo que acontece, não murmura, não chore, não reclame. Tudo o que acontece é para a glória de Deus e para o teu bem, porque tu ama a Deus e anda segundo o propósito dele, a palavra dele. Lamparina cheia de azeite, botija cheia de azeite. E para encerrar, meus irmãos, Paulo escreve em Romanos 8 e 2, portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Somos salvos, somos libertos, não somos prisioneiros nem escravos do mundo, porque Cristo me libertou, Cristo te libertou. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor, mas entrega de verdade a tua vida ao Senhor. Confia nele e creia que o restante Ele faz por você, porque é pesado e você não consegue fazer. Ele desceu da sua glória, entregou a si mesmo. Alguns crentes falaram, não, isso não vai acontecer com o Senhor, nós não vamos deixar. Ele fala, sai para trás de mim, Satanás, o projeto de salvação está pronto. Eu desci da minha glória para morrer por você. E ele diz a Nicodemos, precisamos nascer de novo, a igreja precisa reviver, ter um avivamento. Sabe aonde começa o avivamento desta igreja? Na tua vida. Seja árvore frutífera plantada junto ao ribeiro de água, que não para de jorra para a vida eterna. Jesus de Nazaré, grave esse nome, Jesus de Nazaré. Procure saber mais dele. Está aqui na palavra dele. Não deixe de ler a Bíblia, não abra mão. Vai ter um dia que muitos vão procurar e não vão encontrar. Vão gritar e não tem mais socorro. Vão querer morrer, mas já estão mortos eternamente. Mas a igreja santa, separada do Senhor, vai brilhar com Cristo. E eu anseio esse dia, irmãos. Eu anseio esse dia. Eu quero morar com Deus. Eu não abro mão. E se o irmão e as irmãs, e você que está em casa, não abre mão de morar com Cristo. Não se iluda com esse mundo. Não se iluda. Comece a exercitar a tua fé. Leia a palavra santa. Fale com Jesus de Nazaré
todos os dias, todas as horas e em todos os lugares. E aí nós vamos nos afastar da roda dos escarnecedores, dos ímpios, e vamos ser plantados como justos, junto à corrente de água santa, que é o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe essa igreja rica e abundantemente, e enche os irmãos do Espírito de Deus. Amém. Suas mãos para cá. A graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam contigo hoje, amanhã e para sempre. Amém. Ao Senhor a glória. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Abençoe teu irmão. Diga: você é árvore plantada junto às águas. Você é abençoado pelo Senhor.